meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô aqui sentadinha, porque o vídeo ele vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu não vou mostrar a rotina, não vou mostrar a receita. Hoje eu vim aqui fazer o vídeo que foi tão pedido e que eu enrolei tanto pra gravar. Eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história, tá bom? Eu espero que vocês compreendam tudo que eu vou falar, que tenham bastante amor para receber essa história. Talvez não seja uma história bonita, mas é a minha história, né? E como vocês me pediram bastante para gravar esse vídeo, eu decidi trazer um pouquinho aqui para vocês, porque também não dá para contar tudo, né? Vou tentar focar nas partes assim mais importantes, nas partes que formam o meu eu de hoje, né? A mulher que eu me tornei. Então é isso. Vou tentar não me prolongar muito, né? Porque senão esse vídeo vai ficar enorme, que vocês sabem que eu gosto de falar bastante. Então vamos lá, né? Conhecer um pouquinho da minha história. Um lugar assim que ficasse mais neutro e com mais claridade, né? Porque vocês sabem que eu não tenho um canto específico para gravar, devido a eu gravar a nossa rotina, né? Eu não tenho ali um cantinho de gravações. Então, eu procurei um lugar que ficasse assim melhor para vocês se concentrarem no que eu tô falando e que a imagem não ficasse tão ruim. Então, eu espero que o vídeo esteja bem legal aí pra vocês, porque aqui pra mim tá parecendo que tá ok, tá bom? Então, vamos lá, vou contar um pouquinho. Eu vou começar, deixa eu ver da onde. A minha infância eu não vou falar muito, porque senão vai se prolongar muito. O que é legal eu contar pra vocês é que eu venho de uma casa onde a minha mãe é uma mulher super batalhadora, incrível, uma mulher incrível, que criou eu e meus dois irmãos, praticamente sozinha, né? Trabalhando muito, muito, dia e noite, todos os tipos de emprego que vocês possam imaginar, para dar um pouco de conforto pra gente, né? Eu sou a filha mais velha, tenho 28 anos, eu tenho dois irmãos, meninos, né? Mais novos, e a nossa infância foi assim, vendo a minha mãe ralar muito, sofrer muito na vida, para tentar dar um pouco do que ela sonhou pra gente, né? E o que eu posso dizer que ela conseguiu foi dar muita educação e formar pessoas com caráter, porque eu não seria nada do que eu sou se não fosse por ela. Às vezes ela até acha que errou muito comigo, mas ela acertou muito mais. Então, da minha infância é basicamente isso que eu vou contar. E aí, na adolescência, né? Eu com 12 para 13 anos, comecei a sair um pouquinho mais, assim, ficar na rua. Aí veio os primeiros namorados, né? Meu primeiro namorado durou 14 dias. Isso mesmo, não deu muito certo. Mas aí foi indo, né, gente? Quando eu tinha 13 anos, eu conheci o pai do meu filho mais velho. A gente tava em um concurso de dança, né? E aí a gente se conheceu. E passou um tempo, a gente começou a namorar. No meu primeiro mês de namoro, aconteceu o que não deveria ter acontecido, né? Eu, muito novinha ainda, não por falta de orientação da minha mãe, tá? Mas por curiosidade e aquele famoso todo mundo tá fazendo, aí eu perdi a minha virgindade. E o que aconteceu com isso? Eu acabei engravidando. Por isso que eu tenho um filho, assim, bem velhinho já pra minha idade, né? Eu tô com 28 anos e ele tem 14 anos. E foi um susto, né? A minha mãe, tadinha, nossa, ela não sabia o que sentir. Ela era muito jovem também, ela tinha 33 anos, acho, na época, e já ia ser vó, né? E eu nem sabia o que eu tava fazendo, gente. Foi, assim, uma coisa bem assustadora. Porém, gente, agora eu conto pra vocês, assim, que eu fiquei grávida, né? Mas não foi fácil. Porque o primeiro mês que não veio a minha menstruação, que eu fiz o teste de sangue, deu negativo. Aí passou mais um mês, eu achando, não tô, só atrasou normal, né? Eu sou jovem ainda, é normal atrasar. Aí, quando foi no segundo mês, minha mãe falou: não, você vai fazer outro teste. Fiz outro teste de sangue, negativo de novo. Nesse meio tempo, desses 3 meses, o meu namoro até acabou. A gente terminou. Ele falou: não, você não tá grávida, né? Deu negativo. Vamos cada um seguir sua vida, sem briga, sem nada. Simplesmente a gente não conectava mais e aí cada um foi pro seu lado. Aí no terceiro mês ele só falou: faz outro teste e me conta, né? Aí eu fui lá, gente, fiz outro exame de sangue e o exame deu negativo também.
E aí já tinha 3 meses que não vinha pra mim. No quarto mês, a minha mãe me levou no hospital e fizeram exame de toque. A médica, na época, até brigou com a minha mãe. Falou assim, você tá expondo a sua filha, ela é uma adolescente, não tem necessidade disso. É normal atrasar, desregular, né? Só quando ela for um pouquinho mais velha, assim, um pouquinho mais velha, que regula tudo certinho. Fez exame de toque e pasmem. Ela falou que eu não tava grávida. Falou que tava tudo normal. Eu fui pra casa e eu me achando, né? Falando pra minha mãe, tá vendo? Eu falei pra você que eu não tava grávida, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí minha mãe, eu tenho certeza que você tá grávida, eu tenho certeza. Passou, gente. 5 meses sem vir pra mim, a minha mãe foi no hospital, fez um barraco. E falou assim, eu só saio daqui na hora que fizer um ultrassom na minha filha. Aí, na hora que fizeram o ultrassom, tinha um bebezinho de 5 meses na minha barriga. Acreditem ou não, mas essa é a mais pura verdade. Eu descobri a gravidez com 5 meses. Aí eu já tava com 14 anos. E aí, foi aquele baque. Gente, eu dormi. No outro dia eu acordei com barrigão de grávida. Eu acho que o psicológico, né, aceitou. Porque realmente eu tinha engordado mais um pouco. Eu sentia umas tremidinhas dentro da barriga, mas eu não fazia noção do que era mexer, do que não era não mexer, gente. Eu tinha 14 anos. Mas, assim, o incrível é que um dia depois do ultrassom, quando eu acordei, a minha barriga tava com formato de grávida todinha. Parece mentira, né? Mas não é não. E aí passou. Quando eu completei 6 meses, né, de gestação, no mês seguinte, aí eu caí e bati a bunda no chão, a minha bolsa estourou. E eu tive que ser internada, né? Porque eu tava com a bolsa rompida. Quando fizeram os exames lá, viram que não dava pro bebê nascer. Porque só tinha um lado do pulmão totalmente formado, né? O outro lado ainda não tava totalmente formado. Aí o médico decidiu me internar. Eu tava só com 6 meses de gestação, mas eu tinha um mês só que eu tava cuidando da gestação, né? Eu fui em uma consulta de pré-natal. Porque eu não sabia antes que eu tava grávida. Então eu não tinha tomado vitamina, nada disso, gente. Por não saber, né? E aí fiquei um mês ali internada com a bolsa vazando. Eu tomava líquido, eu tomava soro, 3 litros de soro na veia por dia. Eles sempre faziam um exame para ver se o bebê tava bem, né? E com 7 meses, eles fizeram uma cesariana, onde eu conheci o meu primeiro amor, né? O meu filho mais velho, o Cauã, que graças a Deus, Deus foi maravilhoso, gente, que não deixou acontecer nada com ele, né? Porque nessa loucura que foi a minha gravidez, podia ter acontecido várias coisas, né? Mas não, ele veio ao mundo bem saudável, bem forte. Hoje eu digo pra vocês que ele é o meu filho mais saudável. É o que menos fica doente, é o que menos me dá trabalho com essas questões de doença. Não fica assim, gripado, resfriado, essas coisas com frequência, sabe? Foi Deus, Deus que pôs a mão mesmo. Ele teve que ficar 7 dias no hospital. O pai dele foi, visitou, registrou, tudo certinho. E aí ele foi crescendo, né? Se eu for contar a infância dele inteira, a gente vai ficar aqui, né? Que ainda falta 2 filhos, não dá pra contar tudo assim em detalhe. Mas aí ele foi crescendo. Nessa que ele foi crescendo, eu não voltei com o pai dele, tá? Quem me ajudou a criar o meu filho foi a minha mãe. Então, ela foi mãe, ela foi vó, ela foi pai, ela foi tudo, né? O nosso porto seguro era ela. Ela batalhava para criar 3 filhos sozinha, e aí ela começou a batalhar para criar 3 filhos e um neto. Quando ele nasceu, eu tinha 14 anos. Eu não conseguia emprego. E aí eu precisava ajudar a minha mãe, né? Quando eu decidi que eu ia aceitar qualquer coisa para comprar fralda. Meu objetivo era comprar fralda e leite. E aí eu fui e arrumei um emprego, gente. Eu vendia rifa de churrasquinho na feira. Isso mesmo, a minha amiga, o namorado dela na época, acho que tinha um bar. Nesse bar ele fazia churrasquinho. E aí ele fazia um sorteio. Aí eu tinha que vender os números na rifa. Então eu ficava no domingo andando pela feira inteira, vendendo aqueles números da rifa. Entrava nos botequinhos, assim, perto da feira pra vender aqueles números. Mas era o dinheirinho que eu conseguia pra comprar fralda e leite. Aí essa minha mesma amiga, o namorado dela começou a vender DVD. Aí ela me passou os DVD pra vender também. Eu comecei a vender DVD. Depois eu fui panfletar no Farol pra poder ajudar a minha mãe, porque eu não conseguia emprego registrado, mas eu não podia ficar parada, afinal de contas o filho era meu, né? E aí depois eu fui cuidar de criança. Então assim, todos os biquinhos que a pessoa falasse assim: "Ah, eu preciso que limpa a minha casa. Preciso que faça qualquer coisa", eu ia lá e fazia.
Aí eu comecei a fazer esses biquinhos, fui ajudando a minha mãe. Sempre que eu comprava alguma coisa pro meu filho e tinha, né, que dava o dinheiro, eu sempre comprava assim, uma bandeja de Danone pro meu filho e uma bandeja de Danone pros meus irmãos. Porque eu tinha meus irmãos mais do que como irmãos, né? Como a minha mãe trabalhava muito e eu que cuidava deles, então eu criei um laço muito grande com eles, sabe? E a minha mãe é testemunha, ela sabe. Eu nunca consegui comprar as coisas assim pra ele, pro meu filho, e não comprar pros meus irmãos. Claro, gente, eu ganhava mixaria, né? Teve uma época que eu cuidava de uma criança pra ganhar R$ 100 por mês. Eu cuidava todos os dias, das 9 às 5 da tarde, tá? Mas era R$ 100 que eu comprava fralda e leite, então eu já sentia que eu não tava nas costas da minha mãe. Nesses meio tempo aí, teve uns namoradinhos, claro. Teve muito sofrimento, porque eu me envolvi com uma pessoa e eu gostava muito dessa pessoa, só que aí depois eu descobri que essa pessoa me traía. Os 9 meses que a gente namorou, essa pessoa me traiu os 9 meses, assim, tinha mais namoradas. E isso me deixou muito mal mesmo, porque eu me senti muito enganada. E eu sempre fui uma pessoa que me apegava muito fácil, sabe? Tipo, eu conhecia a pessoa e aí já tava gostando. Então, isso me fez muito mal. Me fez sofrer por muitas pessoas que hoje em dia eu olho e penso assim, nossa, nada a ver, né? Nem era tudo isso. Mas aí passou. Quando eu terminei com esse namorado, eu me senti destruída, sabe? Eu tinha 16 anos nessa época. E aí eu me senti destruída. E eu comecei a procurar emprego, e eu consegui um emprego numa lanchonete. Aí eu comecei a trabalhar numa lanchonete. Eu tinha 17 anos, minto, tinha 17 anos. Eu comecei a trabalhar numa lanchonete e ali eu comecei a me sentir melhor, porque eu tinha mais dinheiro pra ajudar minha mãe. Eu tava me sentindo outra pessoa, sabe? E nesse meio tempo, terminei a minha escola, gente. Não terminei no tempo certo, porque teve um período que eu tive que parar. Mas aí depois eu voltei e consegui concluir. A minha mãe nunca deixou eu parar de estudar. Ela sempre falou que a escola era uma prioridade, que independente de eu ter filho ou não, era uma prioridade eu estudar. Então, nessa época da lanchonete, eu tava trabalhando e estudando. Trabalhando e estudando. O meu irmão do meio, ele ficava com meu filho de noite pra mim ir pra escola, né? Minha mãe ficava de dia pra mim trabalhar e basicamente ela acabava ficando com ele de noite também, né? E eu morava com a minha mãe. Aí eu comecei a trabalhar nessa lanchonete. Aí nessa lanchonete, eu conheci o pai do meu filho do meio. Isso, ele era um cliente lá, a gente começou a namorar, aí namoramos. Eu tomava anticoncepcional, desde que eu tive meu primeiro filho, eu tomava anticoncepcional. Porém, eu trabalhava nessa lanchonete à tarde. Aí eu chegava em casa, tipo, 1 hora da manhã. Aí acordava no outro dia cedo, aí depois já ia pra escola, depois já ia trabalhar. Então, gente, tinha dia que eu esquecia. Aí eu tomava 3 pílulas de uma vez, aí depois ficava 5 dias sem tomar, aí depois lembrava, queria tomar tudo de uma vez. Não tomava certinho nessa época, né? Aí o que acabou acontecendo? Isso mesmo. Mas antes de eu descobrir que eu tava grávida, eu fui embora pro Piauí com ele. Porque a gente aqui tava brigando muito, não tava dando certo aqui. Aí ele falou pra mim que é porque ele tava longe da família dele. E aí eu resolvi ir pro Piauí com ele. Aí ficamos 4 meses lá. Não foi lá 1.000 maravilhas, né? Mas eu também não vou entrar em muito detalhe, que eu não tô aqui pra me fazer de vítima, eu tô aqui só pra contar pra vocês um pouquinho da minha história. Foi assim um relacionamento bem difícil. Mas aí a gente retornou pra São Paulo. Aí eu retornei grávida. Isso mesmo. Eu com muita vergonha, né? Eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu entendo se você não me aceitar de volta, porque outro filho, né? Ela falou pra mim, o primeiro eu ajudo, o segundo eu não ajudo. Só que ela não conseguiu. Ela acabou me acolhendo novamente. Eu não fiquei com o pai do meu filho por N motivos, tá? Que eu não vou expor ninguém aqui hoje, mas ele sabe os motivos. E aí eu não fiquei com ele por causa de várias coisas. E nessa, eu voltei pra casa da minha mãe. E aí eu comecei a me achar a pior pessoa do mundo, né? Porque 2 filhos, sozinha na casa da mãe, né? Não tive capacidade de criar uma família, não tive capacidade de montar um lar, sabe? E nessa época, aquele meu ex lá que me traía me procurou. Falou que se arrependia muito, que eu era o amor da vida dele, que isso, que aquilo. Aí a trouxa acreditou. E aí a gente acabou reatando o namoro.
A minha mãe nunca foi a favor. A minha mãe nunca gostou dele. E eu nunca ouvi minha mãe. E aí a gente brigou, eu e minha mãe. E eu acabei saindo de casa. E eu tava com o Iago. O Iago é o do meio, né? Ele tinha 6 meses. Quando eu reatei esse namoro, eu acabei saindo de casa. E eu não tinha pra onde ir. Aí ele falou, vem morar com a gente, né? Me levou pra dentro da casa. Gente, é difícil, porque eu passei por muita coisa. Muita coisa. E só Deus sabe tudo o que eu passei, né? Até as minhas amigas mesmo, elas sabem coisas. A minha mãe sabe algumas coisas, mas tudo ninguém sabe. Só Deus sabe. O que eu posso resumir um pouquinho pra vocês, pra não expor ninguém, não vou falar nem qual dos relacionamentos aconteceu. Quem me conhece sabe, mas eu não quero expor ninguém aqui. Eu sofri muito, gente. Olha, eu apanhei muito na mão de homem, muito, muito mesmo. Eu fui traída, eu fui humilhada, pisada e até cuspida. E eu me sentia um nada, de verdade, eu me sentia um nada. Eu achava que toda noite pra dormir, eu achava que aquele era o último dia que eu ia dormir, que era o último dia da minha vida. E eu dormia pensando assim, o que vai ser dos meus filhos, né? O que vai acontecer com eles quando eu não estiver mais aqui? Quando eu assistia aqueles programas na TV, daquelas mulheres, sabe? Que todo mundo assiste e pensa que não acontece. Eu falava assim, um dia eu vou passar aí na TV. Fulano matou fulano. E isso acabava comigo. Mas eu não tinha forças pra sair daquilo, sabe? Eu não tinha força sozinha. Eu não conseguia, eu achava que eu merecia. Eu achava que eu era culpada, que eu era ciumenta, que eu era louca. Eu cheguei a orar pra Deus me transformar em uma pessoa que não causasse aquilo. Eu falava, Senhor, eu não quero destruir a minha vida. Me ajuda a ser uma pessoa mais calma. Me ajuda a ser uma pessoa menos ciumenta. Eu me culpava. Eu me culpava. Eu apanhava, a culpa era minha. Eu era humilhada. Sabe por que eu era humilhada? Você quer que eu conte pra vocês por que eu achava que eu era humilhada? Porque eu era gorda. Tá certo. Eu sou feia. O que eu quero? Eu quero que ele olhe pra mim e me ame, que ele olhe pra mim e me veja bonita. Eu não sou bonita. Então, há muito tempo eu peguei isso pra mim, sabe? Em vários dos relacionamentos. Porque, infelizmente, não foi um homem só que fez isso comigo, entendeu? Essa é a pior parte, sabe? Eu saber que eu me submeti a isso em mais de uma vez. Não importa em qual dos relacionamentos aconteceu. O que importa é que eu me submeti a isso mais de uma vez. Eu não. Eu saí de um relacionamento que fazia isso, entrei em outro relacionamento que fazia isso. E quando eu entrava em outro relacionamento, eu falava assim: não, mas esse é diferente. Esse eu vou conseguir mudar. Porque eu sou a mina, né? Eu transformo as pessoas. Então esse eu vou conseguir mudar. Mas a gente sabe que ninguém muda ninguém, né? O caráter e quem a pessoa é, isso aí a gente não muda. E aí, por muito tempo, gente, eu não conseguia me sentir bonita, eu não conseguia me aceitar, eu não conseguia achar que eu merecia felicidade, sabe? Eu nem orava mais por isso, por felicidade, por família. O meu maior sonho, desde pequenininha, era casar de noiva. E ninguém nunca me pediu em casamento. E eu falava assim, porque eu não mereço. Quem eu acho que eu sou, né? Pra merecer me casar. E aí, depois, eu separei de um, separei do outro e do outro. Porque o meu maior problema foi sempre esse. Eu não conseguia ficar sozinha. Eu separava de um e eu achava que eu já tinha que arrumar outro, sabe? Eu não conseguia me amar, amar a minha companhia. Eu achava que a minha felicidade estava na mão de outra pessoa. Eu precisava estar com alguém que me fizesse feliz. Eu precisava encontrar alguém que me fizesse feliz. E não é assim. Aí, nesse que eu me separei, eu fui morar sozinha com meus filhos de aluguel.
E aí eu falei pra mim mesma que eu não queria ninguém, que eu ia ficar sozinha e eu ia aprender a gostar de mim, a gostar da minha companhia, da minha pessoa. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a me arrumar, eu comecei a trabalhar e viver só para meus filhos, só para pagar aluguel e para viver para os meus filhos. E nesse meio tempo, eu estava trabalhando no supermercado e foi onde eu conheci o meu atual esposo, né? Ele também tinha saído de uma separação e a gente virou amigo. Realmente era uma amizade. Que a gente conversava sobre isso, que a gente nunca mais ia casar na vida, que a gente nunca mais ia ter filho, que isso só destruía as pessoas. A gente simplesmente concordava que o casamento era uma bosta, que não fazia bem pra ninguém. E foi nisso, a gente acabou se tornando amigo, conversava, conversava, conversava. E a amizade acabou, né? Que a gente uma hora sentiu atração um pelo outro e acabamos ficando juntos. E é isso, gente. Aí hoje, né, a gente tá aqui pagando a língua, porque uma das coisas que a gente mais conversava era que a gente não queria se casar novamente, que a gente não queria ter filhos. E eis, né, que hoje a gente tá aqui. Nós estamos juntos há 7 anos, quase. Teve um intervalo de tempo que a gente ficou separado, que a gente acabou se separando, ficamos quase um ano separado, depois reatamos. Mas no total, a gente se conhece já há 7 anos. A gente namorou por quase 2 anos, separamos, e agora a gente já tá aqui juntos, tá para quase 4 anos, morando juntos. Temos o nosso pequeno, né, que vocês conhecem aí nos vídeos, que é o Arthur, que não foi planejado pela gente, mas é muito amado, né? A gente não queria filhos, essa ideia, mesmo depois que a gente veio morar junto, a gente manteve, a gente não queria mais filhos. Ele já tem um outro filho, né, do casamento dele, do anterior, e eu já tinha meus 2 filhos. E a gente decidiu que pra gente provar um pro outro que amava, a gente não precisava ter um filho juntos, né? E eu decidi que eu ia operar. E aí eu suspendi o anticoncepcional por ordem do médico, ele pediu os exames. Quando eu ia começar a fazer os exames, eu acabei engravidando. Mas é que nem eu falo, né? Nada é por acaso. Deus sabe de todas as coisas. O que eu quero falar pra vocês é que, assim, eu tinha todos os motivos do mundo pra me entregar, sabe? Muitas pessoas falavam pra mim quando eu tive meu primeiro filho: "Ah, ela vai deixar pra mãe criar. Ela é criança, ela não vai criar um filho". A partir do momento que eu me tornei mãe, eu me tornei mãe. Eu não queria, assim, claro, eu tinha minhas coisas de adolescente que eu ainda queria fazer, mas eu nunca pensei em abandonar meu filho. Eu nunca pensei em dar o meu filho pra ninguém. Quando eu tive o segundo filho, eu também poderia ter dado pro pai dele, poderia ter feito várias coisas, não. Porque era meu filho, eu sempre tive essa responsabilidade. O fato de eu ter me tornado mãe foi o que salvou a minha vida. Eu falo que, assim, eu não seria uma pessoa melhor se eu não tivesse sido mãe na adolescência. Muitas pessoas falam assim: você já imaginou como seria a sua vida se você não tivesse engravidado? Eu não consigo nem imaginar. Porque eu fico tentando fazer planos. Eu teria terminado a escola, teria feito faculdade, eu teria uma vida vazia. Porque os meus filhos, eles preenchem a minha vida. Todos os 3, nenhum planejado. Eu nunca planejei um filho. Mas Deus me abençoou com 3 filhos incríveis. E que cada um deles, com cada qualidade, com cada jeitinho deles, completam a minha vida. Então, hoje, eu não tenho faculdade, eu não tenho cursos, mas eu tenho 3 filhos incríveis que foi a minha força, gente, para passar por tudo isso. Eu só pensava neles, sabe? Eu pensava assim: eles precisam de uma mãe, eles precisam de uma mãe, eles precisam de uma mãe. Então, todas as vezes que eu me via lá no chão, pisada, humilhada, marcada, eu só pensava assim: meus filhos precisam de uma mãe. Eu preciso ser forte por mim, mas eu preciso ser mais forte por eles, porque eles não têm mais ninguém nesse mundo. Então, a minha força, claro, veio de Deus, que nunca me desamparou. Ele sempre fez tudo da maior perfeição, tudo se encaixava assim para me ajudar a sair daquela situação. E os meus filhos foram o meu alicerce.
A melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu não me arrependo de forma alguma de ter tido os meus filhos. Quando eu engravidei com 13 anos, se eu quisesse, eu teria abortado. Me ofereceram o aborto. Eu não pedi, mas me ofereceram. Com a simples frase, você não precisa. Você não precisa perder sua vida, acabar com a sua vida. Se eu tivesse abortado, eu teria acabado com a minha vida. Mas eu ter feito a escolha de ter o meu filho foi o que salvou a minha vida. Foi o que me transformou no que eu sou hoje. Eu aprendo mais com eles do que eu ensino. Então, sim, eu sou mãe aos 28 anos de 3 filhos. Um de 14, um de 9 e um de 2 anos. E sim, é um de cada pai. E eu não tenho vergonha disso. Porque essa é a minha história. É a minha vida. E eu nunca vou me envergonhar de ter tentado ser feliz. De ter tentado acertar. Eu errei e eu errei. Mas eu nunca desisti de ser feliz. Eu nunca desisti da minha vida. E se eu posso passar alguma coisa pra vocês, que seja isso. Nunca desistir. Não desistir dos seus sonhos, não desistir da sua vida, da sua felicidade e principalmente não desistir de você, porque você merece ser feliz. Independente se é difícil ou fácil a situação que você está passando. Se você olha para o lado e você pensa assim, não tem saída. Pare, olhe de novo, porque tem saída. Sempre tem uma saída, mesmo que seja difícil, porque a maioria das coisas na vida não é fácil, mas sempre tem uma saída. Depende do quanto você quer essa saída. Você só fala que quer essa saída ou você realmente quer? Porque eu me enganei por anos. Por anos eu me enganei. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. E teve uma hora que eu falei assim: eu consigo, eu vou arriscar e eu vou sair disso. Eu não vou me entregar. A vida é minha. E eu nunca desisti. Eu falei assim: é a minha vida. Eu vou sair. Eu não vou mais aceitar isso. E foi isso que eu fiz. Todas as vezes que eu passei por esses relacionamentos, eu ergui a cabeça e tentei novamente. Mesmo que depois eu acabei entrando em um relacionamento pior. Mas eu tentei. E hoje eu posso afirmar com toda a certeza do mundo, não estou sendo hipócrita. Eu não odeio nenhum deles. Eu desejo que Deus abençoe grandemente a vida deles, que transformem eles em seres humanos melhores. Eu só desejo que eles enxerguem um caminho melhor, que não seja fazer outra pessoa sofrer para se sentir bem, porque é isso que uma pessoa que bate, que humilha, que xinga faz. Ela te diminui para ela se sentir melhor, tá? Superior a você. Quando ele te bate, quando ele te xinga, não é porque você é pequena, é porque você é tão grande que ele precisa te diminuir para que ele possa aparecer. Então eu só desejo que Deus abençoe a vida deles e que eles não precisem mais disso. Que eles enxerguem que eles não precisam diminuir ninguém para crescer. E que você enxergue que você não precisa aceitar ser diminuída. Porque você é insubstituível e a sua vida importa muito. Então não se permita viver num relacionamento abusivo. Não é só uma vez. Não foi só um tapa. Não foi só um puxão. Não foi a primeira vez e ele não vai mudar. Então não se entregue, não permita que aconteça. Aconteceu uma vez, você pode ter certeza. Escuta, por experiência própria, vai acontecer de novo. E não é culpa sua. Você pode ter certeza disso, não é culpa sua. Então, meninas, eu já falei demais. Nem era pra eu ter falado tudo isso. O que eu quero dizer pra vocês é que, assim, eu ainda tô longe de realizar os meus sonhos. Muito longe. Tem muita coisa que eu quero fazer na minha vida. Mas, sabendo tudo que eu passei, eu ter a minha vida é a maior realização. Porque eu não achei que eu fosse conseguir passar por tudo que eu passei e tá aqui hoje contando isso, assim, né, pra vocês. Porque quem conhece a minha história conhece isso aqui, ó. Não sabe toda a minha história. Existe várias coisas que eu nunca tive coragem de contar pra ninguém, né? Mas tem coisas que é melhor ficar assim, né? Escondida, em um lugar onde só você sabe.
porque você contar não vai acrescentar nada, né? É uma coisa que já passou, não fica supervalorizando coisas que já passaram. Então, por isso eu relutei tanto para gravar esse vídeo. Eu não queria dar ibope para quem não merece, eu não queria me fazer de vítima, eu não queria expor ninguém. Eu só queria mostrar para vocês que uma mãe na adolescência pode sim dar certo. Que quando uma adolescente engravida, não é fato que ela está estragando a vida dela. Talvez, se você que fala assim, nossa, você está estragando a sua vida, apoiasse mais ela, mostrasse caminhos para ela sairia muito melhor. Porque talvez as adolescentes que estragam a vida quando engravida, estraga porque é isso que todo mundo espera. É isso que todo mundo acredita. E é isso que todo mundo faz questão de jogar na cara dela. Porque foi a frase que eu mais escutei na minha vida. Nossa, você estragou a sua vida. Nossa, mãe tão novinha, né? Nem viveu. Nossa, coitada, 3 filhos. Gente, para de falar isso pras pessoas. Para de falar isso pras pessoas. Olha pras pessoas e pergunta assim: você precisa de ajuda? Então, menos apontar o dedo, porque não é fácil ser mãe na adolescência. Quando você é mãe na adolescência, as pessoas olham pra você e pensam assim: galinha. Saía com todo mundo. Ah, essa daí, ó, com certeza vivia na balada. Não. 3 filhos, um de cada pai, não presta. Ninguém vai te pedir pra você contar a sua história. Então, assim, não liga pro que os outros falam. Eu não ligo pro que os outros falam. Eu só demorei pra gravar esse vídeo não porque eu tinha medo do que vocês iam pensar da minha história. É que eu não queria supervalorizar essa história. Eu não queria me tornar a vítima, sabe? Eu não sou a vítima. Porque eu permiti que tudo isso acontecesse comigo. Foi só culpa deles. Foi culpa minha. Eu tinha a opção de falar não. Eu tinha a opção. E eu não falei. Eu vivi. Eu sou participante dessa história. Então é isso que eu quero deixar pra vocês hoje. Não se vitimize. Até quando você vai aceitar isso? Até quando você vai viver isso? E não aceite. Não aceite alguém te humilhar pela idade que você teve seus filhos. Não aceite alguém te humilhar se os seus filhos não forem do mesmo pai. Não aceite alguém te humilhar se você não quer ter filho. E não aceite ninguém falar pra você que você é obrigada a casar certinho, tudo bonitinho. Ninguém decide o que é melhor pra você, a não ser você mesmo. Não aceite ninguém encostar a mão em você, te xingar, te humilhar, porque você é melhor do que isso. Você com certeza merece mais do que isso. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque isso não é nem um terço da minha história, é só um pouco, eu acho que eu até me excedi, mas eu só queria deixar bem claro pra vocês que eu não quero que vocês me vejam como vítima, tá? Eu pensei muito em gravar esse vídeo, eu relutei muito, já tem um mês que vocês estão pedindo, mas vocês merecem também conhecer um pouquinho mais de quem fala aqui com vocês todo dia, né? Afinal, eu trago vocês pra dentro da minha casa. Um outro dia eu gravo um vídeo explicando melhor a nossa história, minha história do meu esposo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpe se ficou grande, me desculpe se não foi do jeito que vocês imaginavam, se eu falei demais. Me desculpe não citar nomes, mas eu não acho necessário. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like pra eu saber que você gostou, que valeu a pena eu ter vindo aqui, porque não foi fácil. Se inscreve aqui no canal se você chegou aqui agora e ainda não é inscrito. Se você gostou do canal, compartilha com as suas amigas para que o nosso canal possa crescer, a nossa família possa crescer cada dia mais. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!